Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Pessoal, hoje eu queria fazer mais um vídeo sobre o STF e sobre a revogação da PEC da Bengala, que finalmente conseguiu as assinaturas necessárias. Mas tem muita gente me pedindo para falar sobre o Flávio Bolsonaro. E creio que esclarecer tudo o que está acontecendo com o filho do presidente é importante para entender o que está acontecendo com a própria direita nesse momento. Mas antes, já deixa o seu like para o vídeo ganhar relevância, confere se você continua inscrito no canal, confere se o sininho das notificações está ativo e se for novo por aqui, me dá essa moral e se inscreva no canal. Então vamos lá. Desde 1998, a lei da lavagem de dinheiro determina que os bancos informem ao COAF as movimentações financeiras acima de R$ 10.000 que são consideradas atípicas. Por exemplo, um sujeito qualquer que sempre movimentou aí em torno de R$ 500 em sua conta e de repente em um dia do nada ele movimenta 15 mil, é justamente o informe dessa movimentação que deve ser enviado ao COAF. E esse tipo de relatório não viola o sigilo bancário. Sendo assim, o órgão identificou movimentações irregulares na conta de Fabrício Queiroz, motorista e assessor de Flávio Bolsonaro. Porém, no relatório enviado ao Ministério Público, estavam listadas movimentações de R$ 2.000 na conta do filho do presidente, além de dados de outros 9 funcionários dele. Ou seja, houve violação ilegal do sigilo bancário de várias pessoas, incluindo o Flávio. Todo mundo sabe que o Ministério Público do Rio de Janeiro é infestado de esquerdistas. E estes, diante da possibilidade de encontrar um caso de corrupção envolvendo um membro da família Bolsonaro, solicitaram a quebra de sigilo para várias pessoas e empresas ligadas ao gabinete do Flávio. Mas tudo sem o devido mandado judicial. E o que é isso, senão uma clara demonstração de abuso de poder com o intuito de buscar repercussão midiática e assim enfraquecer a candidatura do presidenciável líder nas pesquisas eleitorais? Lembrando aí que essa história começou durante as eleições. Mesmo com todas essas violações, até hoje ainda não apresentaram nenhuma denúncia. Ou seja, não encontraram provas substanciais de ilicitude para iniciar um processo formal contra o investigado. Mas enfim, em julho desse ano, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, determinou a suspensão de todos os processos baseados exclusivamente em dados do COAF, até o julgamento em definitivo da decisão marcado para o dia 21 de novembro. Eu, Luiz, não concordo com isso. Acho que tem mais é que investigar mesmo. Quem não deve nada não tem o que temer. Espero, inclusive, que o novo PGR trabalhe na tentativa de derrubar essa medida. No entanto, até segunda ordem, a decisão do presidente do Supremo é o que está valendo. Só que o MP do Rio de Janeiro ignorou tal determinação e continuou a investigação de Flávio Bolsonaro, que, por sua vez, se valendo do seu direito, entrou com um pedido no Supremo para que as investigações fossem suspensas imediatamente. E esse pedido foi acatado por Gilmar Mendes. Vale lembrar que a decisão de suspensão das investigações, baseadas aí em dados do COAF, além de beneficiar o filho do presidente, também beneficia as esposas de ambos ministros do STF, que também estavam na mira do COAF. Isso quer dizer que Gilmar não decidiu em favor do Flávio. Gilmar decidiu em favor do próprio STF. Mas vamos lá. Analisando aí os posicionamentos, atitudes e votações do senador Flávio Bolsonaro desde que começou essa investigação, eu acredito que ele esteja sim envolvido em alguma ilegalidade. Não acho que a sua consciência esteja tranquila, e por mais que o valor em questão seja irrisório se comparado aí com os outros deputados da Alerj implicados no esquema das rachadinhas,
Não existe corrupçãozinha ou corrupçãozona, existe apenas corrupção. E esta precisa ser punida com todo o rigor da lei. Então, se ficar devidamente provado a culpa do filho do presidente, eu quero mais é que ele pague. Mas como um conservador, e sendo aí fiel ao discurso que sempre tive aqui no canal, eu prezo para que seja respeitado o devido processo legal. Bom, eu, no lugar do Flávio, sendo de fato inocente, mesmo se tratando de uma investigação ilegal e midiática, eu deixaria rolar mesmo assim. E é justamente por ele não ter essa atitude que agora todo mundo coloca em xeque a sua integridade. Mas antes de tomar um partido nesse imbróglio e já sair metendo a boca só para não ser visto como petista às avessas, como faz a direita jujuba, vamos primeiro analisar o outro lado dessa história. Independente da decisão do Toffoli, os deputados Luiz Martins e Marcos Abraão, ambos do Rio de Janeiro, foram presos devido a investigações iniciadas com relatórios do COAF. E em ambos os casos o MP foi capaz de apresentar provas além daquelas obtidas de forma duvidosa, através de relatórios do órgão. O que demonstra que a decisão do presidente do Supremo não obstruiu a justiça, apenas colocou limites no poder do Ministério Público. Afinal, até que ponto a entidade pode quebrar sigilos e vasculhar a vida de alguém sem um mandado de algum juiz? E é aí que está o ponto crucial dessa questão. Não podemos esquecer que quando o COAF percebeu que o Flávio poderia estar envolvido em um esquema de rachadinha no seu gabinete, ao invés de ser aberto uma investigação sigilosa contra ele, os jornais foram publicando todo o relatório com suas movimentações financeiras. E o procurador do Ministério Público, Eduardo Gussen, foi fotografado em um bar, passando informação para o jornalista Otávio Guedes, da Globo. Depois desse encontro, o jornalista publicou todos os dados financeiros sigilosos, sem que houvesse uma investigação oficial ou ordem judicial contra o filho do presidente. Em face disso, o senador logo foi à mídia para dar explicações e apresentou a escritura da venda de uma cobertura para o ex-atleta Fábio Guerra, que confirmou a forma de pagamento. No caso, deu outro imóvel, uma transferência de R$100 mil em maio e o restante em dinheiro durante os 3 meses seguintes. Em maio deste ano, os jornais do Grupo Globo e a Folha de São Paulo publicaram, sem o devido destaque, que o Ministério Público se enganou ao analisar os imóveis de Flávio e considerou como patrimônio adquirido legalmente. No entanto, o estrago já estava feito. Agora vamos raciocinar com a mente livre da narrativa que a grande mídia quer nos imputar. Se os senadores e os juízes do STF tivessem achado algo de fato comprometedor contra alguém da família Bolsonaro, vocês acham que eles iriam usar isso para chantagear o governo ou iriam trazer à tona para destruir a moral e a honestidade do presidente e, quem sabe, cavar um impeachment com um amplo apoio dos decepcionados? E outra, será mesmo que essas tais provas contra um Bolsonaro ficariam em segredo durante as eleições? Será mesmo que os opositores não teriam usado contra o candidato? Enfim, eu não estou fazendo esse vídeo para isentões, muito menos para petistas. Eu quero apenas esclarecer aquelas pessoas sinceras que votaram no Bolsonaro e agora estão confusas com essa história. Pois então, que fique claro que eu estou cagando para o Flávio Bolsonaro. E como eu disse, eu até creio que aconteceram ilicitudes no seu gabinete quando era deputado. E por isso desejo que ele seja devidamente investigado e punido caso fique comprovada a sua culpa. No entanto, para isso acontecer, o processo legal deve ser respeitado. Pois se abrirmos uma exceção para uma pessoa hoje, amanhã qualquer um de nós
é que pode ser vítima de uma investida completamente arbitrária de algum órgão governamental. E para resumir, não existe ainda processo formal aberto contra Flávio. O que existe é uma investigação contra o seu ex-assessor, o Queiroz. Ou seja, o filho do presidente, pelo menos por enquanto, não está correndo o risco de sentir o peso da lei em suas costas. E mesmo que um juiz abra o tal processo, para que ele seja condenado ou absolvido demoraria anos, por conta aí dos inúmeros recursos cabíveis. E caso fique mesmo comprovado o seu crime, apenas seria no máximo perder o mandato e devolver o dinheiro. Fora que antes disso acontecer, teriam que condenar todos os outros envolvidos, visto que na lista das rachadinhas que ocorreram na Alerj, Flávio é um dos últimos. Ou seja, não tem porquê achar que o Bolsonaro cometeria um suicídio político só para salvar seu filho. Esse papo de que o presidente fez um acordão com o Supremo e está movendo todo o aparato estatal para encobrir o Flávio foi só uma narrativa criada pela extrema imprensa e que toda a direita jujuba acabou comprando sem hesitar. E agora toda a movimentação do presidente que contraria os desejos dessa turma já se transforma em um esquema que visa proteger seu filho. Não existe problema em achar que o Flávio Bolsonaro é um corrupto, muito menos em exigir sua investigação para provar isso. Só não podemos concordar que um órgão estatal viole arbitrariamente o sigilo de cidadãos e coloque-os em julgamento pelos jornalistas da Globo, só para preservar uma suposta reputação moralista ou simplesmente por medo de ser chamado de passador de pano de político. Sei que tivemos uma sequência de derrotas nas últimas semanas. O aumento do fundo eleitoral, a lei das fake news, a lei de abuso de autoridade, a decisão do STF que aleijou a Lava Jato e a desidratação da reforma da Previdência. Só que o presidente da República não tem absolutamente nada a ver com isso. Pelo contrário, o executivo fez a sua parte. Atrelar qualquer uma dessas derrotas ao Bolsonaro ou a um suposto acordão para livrar o seu filho demonstra apenas uma espécie de demência acerca da realidade. Igual ou pior a dos esquerdistas que acham que o Moro, ao condenar o Lula, estava obedecendo ordens da CIA, ou dos que dizem que a facada do Bolsonaro foi fake. Portanto, se você que se diz de direita e ajudou a eleger o Bolsonaro, agora está esbravejando na internet contra o seu governo, porque queria que ele agisse como um ditador e desse um golpe de Estado, fechando o Congresso ou o STF, porque as coisas não saíram como esperávamos, você está sendo apenas um idiota útil, manipulado pelo establishment que você jura combater. E por hoje é isso aí. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, compartilhe ao máximo esse vídeo e se puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição. Me segue também nas redes sociais, Facebook e Instagram, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!